Família, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aula. Aqui é que eu vos falo, é o professor Tinoz. Bom, eu sou professor de Biologia, assim como de Química. Bom, hoje eu vou trazer um resumão acerca dos reinos, ok? Uma hora bem rápida e bem explicativa e bem resumida, ok? Bom, na verdade, família, nós temos 5 reinos. Quais são esses reinos? Temos reino Monera, temos reino Protista, temos reino Fungi, temos reino Plantae e temos reino Animal, ok? Reino Plantae também pode se chamar de reino Plant, ok? Reino Animal também pode se chamar de reino Animalia, ok? Bom, se nós formos a perceber aqui, nós temos aqui níveis de organização celular, ok? Quando fala de nível de organização celular, estão a falar se eles são procariontes, são eucariontes ou apresentam quantidade de células, ou seja, aqueles que apresentam uma única célula são chamados de unicelulares, aqueles que apresentam muitas células são chamados de multicelulares, assim como pluricelulares. Bom, primeiro nós temos aqui reino Monero, ok? Quando nós formos a analisar níveis de organização celular, eles são considerados procariontes, ok? Procariontes, família, são aqueles que apresentam uma carioteca primitiva, ou seja, eles não apresentam membrana nuclear, ok, família? Por isso são chamados de procariontes. Inclusive, o único reino que apresenta células procariontes é o reino Monera, porque o restante dos reinos apresenta o reino apresenta neste caso a célula eucariótica, ok? E se nós formos a ver o reino Monera, eles apresentam apenas uma única célula e por isso são chamados de seres unicelulares, aqueles que apresentam uma única célula. Uni vem de celulares, célula, não é? Aqueles que apresentam uma única célula. Bom, e depois temos aqui parede celular, ok? Na sua maioria eles apresentam a parede celular, ok? E uma coisa muito interessante, não é? Se nós formos a perceber, no caso, por exemplo, das bactérias, a parede celular das bactérias é rica em peptidoglicano, ok? E depois temos tipo de nutrição, ok? Tipo de nutrição, não é? Nós estamos a falar, neste caso, de seres que são considerados autotróficos. Auto são aqueles que são autossuficientes de alimentos. Tróficos significa alimentos na biologia, ok? Ou seja, são aqueles que realizam o processo de fotossíntese, assim como quimiossíntese. Se nós vamos a perceber aqui, ao nível do reino Moner, nós temos aqui, por exemplo, os principais representantes, bactérias, arqueias, assim como cianobactérias, não é? Temos algumas cianobactérias, também são chamadas de algas azuis. Se nós vamos a perceber, as cianobactérias, eles fazem um processo de fotossíntese. Fotossíntese, palavra foto significa luz, síntese significa produção. Ou seja, são aqueles que produzem o seu próprio alimento através da luz. E se nós vamos a ver no caso das bactérias, eles fazem um processo de quimiossíntese, não fotossíntese. Quimiossíntese é porque eles produzem o seu próprio alimento através de elementos químicos, de substâncias químicas, ok? Bom, e também temos seres que são chamados de heterotróficos, não é? Por absorção, ok? Então, mas na sua maioria é mais ou menos esse tipo de nutrição, ok? E os principais representantes temos aqui bactérias, arqueias, assim como algas azuis, também são chamados de cianobactérias. Bom, depois temos o reino protista, também pode chamar de reino protoctista, ok? Bom, quanto aos níveis de organização celular, eles são eucariontes, porque apresentam membrana nuclear, ou seja, o material genético ao nível do citoplasma não está espalhado, mas sim encontra-se em volta de uma membrana que nós chamamos de membrana nuclear. Nuclear porque é uma membrana que envolve o núcleo, ok? E alguns desses seres apresentam uma célula, são chamados de unicelulares, e alguns também apresentam várias células, são chamados de multicelulares, não é? Com diferenciação reduzida, ok? Com o seu parede celular, ok? Alguns apresentam, neste caso, a parede celular, assim como não, alguns não apresentam a parede celular, ok? Quando ao tipo de nutrição, nós temos seres autotróficos, não é? Que fazem um processo de fotossíntese, e temos seres heterotróficos. A palavra hetero, na biologia, significa diferente, não é? E trófico significa, neste caso, alimento. Então, ou seja, são aqueles que não produzem o seu próprio alimento. Ou seja, existem aqueles que são chamados de heterotróficos por absorção e outros por ingestão. Absorção, família, é quando a digestão é extracorpórea, ou seja, primeiramente o que acontece? Temos no caso, por exemplo, de alguns fungos, por exemplo, vamos falar aqui há pouco, por exemplo, alguns fungos eles exercem um processo de lançar algumas enzimas, não é? Ao alimento que eles pretendem ingerir, aliás, absorver, e vai acontecer o processo de digestão extracorpórea, ou seja, a digestão é fora do corpo delas. E depois disso, de ter ocorrido a digestão, eles chegam ali e absorvem. E assim como temos seres que são heterotróficos por ingestão, aqueles que ingerem o alimento, ok? Que a digestão é dentro do corpo, é intracelular, ok? Temos alguns exemplos, não é, de reino de seres que fazem parte do reino protista ou protoctista. Temos algas, assim como
protozoários, ok? Bom, por favor, não confundam algas azuis que eu falei aqui e algas. Eu estou a falar de algas. Algas azuis aqui no reino Monera são chamadas também de cianobactérias, ok? E depois temos o reino fungi. Fungi, estamos a falar principalmente, né, dos fungos, ok? Não é? Eles apresentam uma célula eucariótica, não é? Apresentam células multicelulares, ou são organismos multicelulares que apresentam várias células. Apresentam, não é, em muitas formas, neste caso, não é? Tipo, dentro dos fungos, existem fungos que apresentam várias células, ok? E também possuem parede celular. Só que a parede celular, neste caso dos fungos, é rica em quitina, ok? É rica em quitina. Recordando, que quitina também faz parte das carapaças, neste caso de... quando nós falamos, por exemplo, de escorpiões, até nem escorpiões, quando nós falamos, por exemplo, no caso de alguns artrópodes, não é? Eles apresentam a parede celular, neste caso rica em quitina, ok? Depois temos heterotróficos, não é? Esses são heterotróficos por digestão extracorpórea seguida de absorção, ou seja, a digestão dela, a digestão dos fungos, neste caso, ela ocorre fora do corpo. Extracorpórea significa fora do corpo. E de seguida de absorção, ou seja, eles são heterotróficos por absorção, porque eles absorvem o alimento. Eles não chegam como o alimento assim, porque tem boca, não. Eles absorvem o alimento. Lançam enzimas fora do meio, não é? Depois ocorre o processo de digestão. Um exemplo também temos no caso da aranha, não é? A aranha também é heterotrófico por absorção, ok? Depois temos aqui os representantes, temos leveduras, cogumelos, bolores, não é? Etc, ok? Depois temos aqui reino plantário, não é? Eles apresentam células eucarióticas, não é? Apresentam muitas células, não é? Porque são organismos multicelulares. Apresentam a parede celular, não é? Rica em celulose, ok? A parede celular, neste caso dos vegetais, é rica em celulose. E também temos tipo de nutrição, eles são considerados autotróficos, não é? Autotróficos, porque eles realizam um processo de fotossíntese. Foto significa luz, síntese significa produção. Então, eles produzem seu próprio alimento através da luz solar, não é? Para que possam se abastecer, ok? Depois temos aqui os principais representantes. Temos pteridófitas, temos gimnospermas, temos angiospermas, ok? Entre outros, não é? Temos também... quando nós formos a ver briófitas, não é? Então, esses são os grupos vegetais, não é? Ao nível do reino plantar. Depois temos o reino animal, ok? No reino animal, não é? Eles apresentam a célula eucariótica, não é? Eles apresentam várias células e é sem parede celular. Isso é muito importante se fixar. É uma das diferenças que existe entre vegetais e animais, não é? Os animais não apresentam parede celular, enquanto que os vegetais ou as plantas apresentam parede celular. E outra coisa, quanto ao tipo de nutrição, não é? Eles são heterotróficos por, neste caso, digestão. Ou seja, são heterotróficos por ingestão, porque ingerimos o alimento, não é? E a digestão ocorre dentro, neste caso, do quê? A digestão ocorre dentro da célula, por isso é a digestão intracelular, ok? E os principais representantes, vamos falar de esponjas, minhocas, etc, etc, não é? Então, família, esse foi um grande resumo e também para recordar que existem doenças, não é? Para cada representante desses reinos, por exemplo, doenças causadas por bactérias são bacterioses, doenças causadas por protistas, não é? São protozooses, não é? Doenças causadas por fungos, são micoses, não é para dizer fungoses, não é? Doenças causadas por plantas, geralmente, não é? Nós não temos, não é? Depois temos animais, doenças causadas por animais, não é? Muito mais chamamos de zoonoses, ok? Então, é mais ou menos isso, família. Então, até lá, subscreve-se no canal, compartilhe esse vídeo para os amigos, não é? Para vizinhos, sobrinhos, etc. Compartilhe esse vídeo e qualquer dúvida, coloca aí na descrição, não é? Que eu terei o maior prazer de responder, ok? Falou, até lá.